permaneça com a gente, professor. Professor Carvalho, a posição dos ministros do Supremo Tribunal Federal referente à votação da revisão da vida toda. Qual o seu parecer sobre isso? Bom, boa noite a todos, boa noite, Caco Siqueira, boa noite, professor Walter Júnior. Uma satisfação novamente estar com vocês aqui no Papo de Aposentado. Sempre uma satisfação enorme. Dentro desse processo que a gente está vendo aí, da revisão para a vida toda, que é uma questão polêmica, aliás, vale aí um comentário um pouco mais jurídico, é o que chama-se tese. Né? A expressão adequada jurídica é tese. Tese é algo que tem que ser defendido e ser colocado como algo que não é perfeito do ponto de vista jurídico, ou seja, tem que ser defendido dentro de uma lógica para que haja sentido. E como já de esperado, Caco, foi polêmico e houve uma divisão, 5-5, e caiu no voto do ministro Alexandre de Moraes, que agora no dia 11 pediu vistas justamente para ter mais posição, ter uma posição mais forte, o que é muito normal. É uma questão polêmica, porque vai afetar alguns trabalhadores aposentados, alguns aposentados e pensionistas, o que evidentemente trará uma forte satisfação pública. Como o professor Walter falou, não é para todos, lembrando que é apenas para aqueles que tiveram perdas no seu cálculo previdenciário, com certeza perda antes do Plano Real, antes de junho ou julho de 1994. E só para as pessoas entenderem, digamos assim, vamos trabalhar com teses, né? O trabalhador Leandro, por exemplo, tá? Ele trabalhava até 94 num banco, ele contribuiu durante 20 anos, né? Sei lá, 15, 20 anos, e trabalhava acima do teto, contribuía acima do teto. Aí ele saiu do banco, por alguma razão, e abriu uma panificação. E começou a contribuir sobre o salário mínimo. E aí, quando ele vai se aposentar, ele se aposenta em cima do tempo e ele tem uma perda muito significativa se pegasse aquele cálculo que ele contribuiu como bancário. Ou seja, no meu entender, é algo razoável a ser pensado. Ele saiu, ele contribuiu fortemente durante o tempo. Eu acho que esse cálculo ele tem que ser feito em cima do que ele contribuiu, mesmo que ele tenha contribuído pouco, menos, ao longo do período posterior ao Plano Real. Ou seja, é justo esse movimento. É uma tese adequada a ser colocada para pensarmos os trabalhadores que perderam muito no benefício atual, porque tiveram uma redução por algum motivo, e não puderam calcular o tempo anterior para essa contribuição. Então, claro que é algo muito positivo e que ajudaria vários trabalhadores, vários aposentados no caso, que já puderam se aposentar. Agora, quanto ao STF, eu vejo com normalidade, cara. O STF é vamos usar aqui uma expressão popular, é um saco de gatos. O que é um saco de gatos? Você tem gente das mais variadas posturas econômicas, ideológicas, e automaticamente você tem ali posições diferentes. Hoje, você tem ali no STF um público, um ministério muito mais à esquerda, ou seja, mais voltado ao aumento dos benefícios do Estado em relação ao trabalhador, e a aposentadoria é um benefício que o Estado construído pelo Estado, e tem alguns mais liberais. E aí essa divisão é muito clara. Como o professor Walter falou muito bem, é muito provável que Alexandre de Moraes, que tem uma posição mais liberal, uma posição menos estatista pelo seu histórico, Alexandre de Moraes provavelmente, eu repito, provavelmente irá negar esse benefício. O professor Walter falou isso e eu concordo plenamente com ele. Pela posição histórica do ministro e da posição que ele ocupou quando foi chamado, quando foi convocado para esse ministério. Se tivesse caído, por exemplo, nas mãos de Lewandowski, por exemplo, você já teria uma posição mais estatizante, uma posição mais voltada ao trabalhador, pela posição histórica que Lewandowski tem. Ou seja, nós encontramos aí
um processo que é absolutamente uma tese e que precisa aí de um posicionamento. Claro, o Sr. Walter também foi bastante preciso quando disse que isso é muito complicado. Porque você tem que ver da onde sairá esse dinheiro. Mas como é uma lei que vai ser estabelecida, ela vai ser imediatamente promulgada e aí vai ter que ser colocada. Nós estamos num momento bastante complicado, né, onde o governo reclama que há poucos recursos, porque houve uma redução significativa da arrecadação, e os aposentados são um dos primeiros a sofrer esses cortes, ou não ter os seus aumentos necessários nesse processo. Agora, tem isso, que é a questão de ser implantado imediatamente, mas vejo o Alexandre de Moraes, meu caro Caco, negando esse benefício, esse direito aos trabalhadores aposentados. Vejo isso como um processo que vai ser mais forte para que isso não aconteça. Vamos aguardar. Torço para que não seja isso, mas pela posição política do ministro, provavelmente teremos essa questão estabelecida contrária aos aposentados.